tomada de decisão sobre estresse e a importância do treinamento, uma abordagem sobre a neurociência. Antes de convidá-lo para o púlpito, gostaria de fazer uma breve leitura do currículo do nosso palestrante. Marcelo Esperandil, policial da Unidade de Operações Aéreas da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, instrutor no Brasil e nos Estados Unidos, fundador da primeira e única Academia de Neurociência aplicada à ação e tomada de decisão em combate no Brasil, a Esperandil Academy, criador da metodologia Esperandil, com instrutores licenciados em todo o Brasil, mais de 20 mil alunos formados na metodologia Esperandil Tactical Concept, autor do Manual do Instrutor, único livro sobre protocolos de combate veicular, VCQB, utilizado em unidades operacionais em todo o Brasil. E agora, com grande satisfação, chamamos o senhor Marcelo Esperandil para vir até a frente para iniciar a apresentação. Bora, moçada, boa tarde. O pessoal tem que estar animado, né? Já almoçou, já dormiu na viatura e agora vem para a palestra. Eu vou conduzir essa palestra, quero agradecer a oportunidade ao evento, ao Coronel Mena Barreto, ao meu chefe, Dr. Mondini, que possibilitou estar aqui. E, obviamente, a vocês que vieram fazer plateia, né? Porque se vocês não vêm, fica só a minha unidade aqui, mas também está tudo certo para a foto. Bom, eu vou falar sobre um tema muito importante, que vai falar sobre tomada de decisão voltada para situações de estresse. E na aviação policial, isso é de extrema relevância, porque a gente não está falando só sobre comportamento de cabine do piloto numa situação de voo de emergência, de um pouso de emergência, mas a gente está falando sobre atividade policial e sobre a tomada de decisão em confrontos armados. Foi lido aqui o meu currículo. Mas deixa eu passar aqui o slide, vamos ver se ativa. Fazer o teste aqui. Porra, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o meu currículo. Eu tenho 2 especializações, uma delas voltadas em neurociência e comportamento humano, a outra em biomecânica e cinesiologia. Além disso, eu estou fazendo uma especialização nos Estados Unidos, voltado para confrontos armados. E alguns cursos operacionais, Corte da Corda do Rio de Janeiro, Corte do Grupo Tigre, operações aéreas, táticas policiais aqui da PM de Santa Catarina, COTAN e por aí vai. Mas eu dou aula no Brasil inteiro e também nos Estados Unidos. Inclusive, nos últimos 5 dias, eu fui dar uma palestra na Academia Militar do Barro Branco, para falar sobre esse tema, tomar decisão em confrontos armados. Depois eu dei uma palestra num evento de realidade virtual, 2 dias de instrução, vim para cá e hoje eu estou palestrando aqui. Amanhã eu pego um avião, vou para os Estados Unidos, vou dar aula em Atlanta e depois dar aula no Texas. É isso que eu faço. Então, quando eu não estou na polícia tirando meus plantões, eu trabalho com treinamento de pessoas e treino policiais no Brasil inteiro e também nos Estados Unidos. Mas esse tema ele é tão importante que, há algum tempo atrás, eu fui convidado pela seção de crime militar da OAB do Brasil para escrever os laudos sobre confrontos armados. Para falar, numa abordagem científica, por que o policial faz o que faz num confronto. E a minha primeira atuação foi para 2 policiais militares que numa ocorrência onde houve um auto de resistência, um deles deu 18 disparos e outro deu 9. Lá no 1º Batalhão da Polícia Militar. Tem o pessoal de Santa Catarina aqui? Não. 1º Batalhão Itajaí, foi onde eu fiz o Táticas Policiais em 2004. E o meu depoimento absolveu 2 policiais militares. Agora eu estou com o caso de um coronel de operações especiais no Mato Grosso e estou defendendo, fazendo uma defesa técnica para aqueles 4 policiais que tiveram uma ocorrência em Paraisópolis, há umas 4 semanas atrás. Então, todos os casos, onde são casos perdidos, eu recebo o convite para criar a defesa técnica. Baseada em quê? Comportamento humano. E a gente vai falar sobre isso, sobre comportamento humano. E há uns 2 anos atrás, eu estava fizemos um voo no atendimento de área primária, numa situação onde um bêbado golpeou outro bêbado com machado. E a gente deu atendimento e voltou, retornando para a base, domingo à tarde, em torno de umas 4 horas da tarde. O copiloto era o Almeida, que está aqui com a gente, e o comandante era o Darlan, um dos caras mais experientes da nossa unidade. Estava eu, mais um médico e um enfermeiro, e em determinado momento, enquanto o copila conduzia a aeronave, o comandante olha para o painel e fala: vamos perder o motor. Está comigo. E nesse momento, ele entra em manobra para fazer um pouso de emergência. E aí ele faz uma autorrotação em 360, no meio de uma plantação.
E eu, com a fonia, a gente faz o voo aeromédico com a porta fechada, eu conduzi como se fosse um pouso normal. Eu falei, comando, permissão para abrir porta para pouso. E ele falou, não, mantém fechado. E aí alguém vai perguntar para mim, por que eu pedi para abrir porta num pouso de emergência? Porque o meu cérebro está condicionado há mais de uma década a pedir permissão para abrir porta para quando nós vamos para pouso. Em situações de aeromédico, né? No voo policial a porta já está aberta. Então, a aeronave fazendo uma autorrotação e eu querendo me posicionar na porta para ver qual é o melhor local para o comandante colocar. Mas isso não me impressionou, porque eu sei que o meu condicionamento me leva a isso. O que mais me impressionou foi a capacidade do piloto de ler parâmetros, reconhecer um problema e resolver. E é engraçado porque tudo é redundância na aviação. Você tem um painel cheio de números e cores e você tem a buzina. Por que a gente tem a buzina e o painel? Vocês já pararam para pensar, não? Vocês sabiam que a velocidade de processamento de um estímulo auditivo é 3 vezes mais rápido do que um estímulo visual? Se você olhar um estímulo visual, o teu cérebro demora para entender aquele estímulo 1 segundo, vou usar como referência. Por outro lado, quando a buzina toca, a velocidade com que o cérebro processa esse estímulo é 1/3 da velocidade. Por isso que é tão importante testar a buzina antes de decolar. Porque o estímulo auditivo, ele te dá uma resposta muito mais rápida. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o meu objetivo é desmistificar alguns termos que a gente aprende muitas vezes de maneira errada, porque se ouviu falar. E na aviação tudo é muito técnico. Inclusive a aviação, a medicina e o confronto policial são os parâmetros mundiais que vão falar sobre o erro humano. Eu preciso citar aqui o James Reason, que vai falar sobre a teoria do queijo suíço. Eu preciso falar sobre o protocolo Shell, que vai falar sobre mitigação de erro. Mas isso você já conhece. Agora a gente vai aprofundar isso e vai trazer o que tem de mais moderno nesse patamar. Então a gente tem que entender como é que o nosso cérebro funciona, como essa arquitetura vai funcionar. Porque a pergunta que vocês querem fazer é a seguinte: como eu sei que aquilo que eu treino será executado numa situação de emergência? Eu vou dar um exemplo, eu fico olhando para o piloto e eu falo, cara, se a gente tiver uma perda de sustentação, nem que seja pequena, como é que eu sei que esse cara não vai afundar o pé no pedal e afundar o coletivo e mexer no cíclico? Como é que não vai ter um espasmo? Porque eu lá atrás, como tripulante, quando tem uma perda de sustentação, por mais que eu tenha uma experiência de uma década, é normal fazer o quê? Porra, o cara dá aquela segurada no banco, né? E como é que eu sei que o Copila, que tem 200 horas de voo, começou ontem? Como é que eu sei que esse maluco, se ele perder sustentação, ele não vai afundar o coletivo e mexer na porra do cíclico e matar todo mundo? Porque ele teve um cagaço. Afinal de contas, as nossas reações como espécie humana são estereotipadas. E vocês vão ver que existem alguns mitos de performance, existe a neurociência aplicada ao treinamento, e existe uma decisão baseada na complexidade da informação. Funciona assim, pessoal. Deixa eu abrir o jogo para vocês. Eu vou abrir a carta para ficar fácil. O nosso cérebro foi configurado há 400 mil anos atrás. Eles colocaram um aplicativo dentro do nosso cérebro. Esse aplicativo é um aplicativo de sobrevivência. Todas as ações e comportamentos voltados para a sobrevivência em situações de altíssimo estresse são desencadeados por esse aplicativo. 400 mil anos atrás como espécie humana. Ok? Esse é o lado bom. Existe uma previsibilidade do que vai ser feito. Qual é o lado ruim? O aplicativo nunca foi atualizado. Nós temos o mesmo aplicativo com a mesma programação de 400 mil anos atrás. E o que significa isso? Que há 400 mil anos atrás, se você encontrasse um tigre dente de sabre, tamanho dessa mesa aqui, um tigre de 300 quilos, você congelava olhando para ele, flexionava o joelho, projetava a cabeça à frente, colocava a cabeça entre os ombros, criava uma dilatação de pupila, olhava para ele e decidia se você ia lutar ou correr. Hoje, 400 mil anos depois, você encontra um cara saindo da conveniência com 60 quilos e um 38 de 5 tiros na mão. E o que o teu cérebro faz? A mesma coisa. E alguém que vem do meio militar vai me dizer, pô, Esperandil, e o colar as placas? O colar as placas é o que a gente chama de freezing, congelar. Congelar, ela é a pior reação humana sobre o estresse.
Porque ela aumenta o nível de ansiedade além da capacidade de lutar ou fugir. Lutar ou fugir é uma ação mapeada da década de 30. A nossa espécie não deveria congelar. Quem congelou morreu. Quem lutou ou fugiu sobreviveu. Mas em algum momento na savana africana, quando o nosso ancestral viu um leão passando, ao invés de ele correr, ele congelou. E essa imobilidade dele permitiu que o leão passasse sem que ele se tornasse a presa. E alguns genes foram passados para frente. Lembre-se, hoje a nossa espécie é o resultado dos mais agressivos, dos mais fortes, dos mais violentos e dos mais inteligentes. Eu sei que se você caminhar na rua, falando no celular e olhar em sua volta, você não vai acreditar nessa teoria. Mas sim, sobraram os mais fortes, os mais agressivos, os mais violentos e os mais inteligentes. E como espécie humana, nós temos limitações. A primeira delas tem a ver com o bloco de memória. E eu estava conversando aqui com 2 oficiais da Polícia Militar, e eles, estamos fazendo curso para piloto. E eles devem estar engolindo o manual todos os dias, e perguntando, por que eu estou lendo esse manual? Porque você está criando níveis de memória. E a nossa memória trabalha de 2 maneiras. Ela tem uma memória de longa duração, que é uma memória permanente, e uma memória de curta duração, que ela é temporária. A memória temporária ela é baseada numa memória sensorial. Por exemplo, quem estava na palestra na parte da manhã, auditório principal? Eu estava lá. Estava frio, não estava? Estava. Eu lembro que estava frio. Mas muitos de vocês nem sequer lembram. Mas passaram um friozinho. Pois é. Principalmente o pessoal do Amapá. A memória sensorial ela é nível perceptivo. Audição, visão, sensação térmica, sinestésica. Essa memória, ela fica arquivada de 5 a 15 segundos. E depois ela é o quê? Descartada. Quando você ouve algo, se aquilo for inteligente para você, se aquilo for relevante, você guarda isso como uma memória permanente. Por outro lado, se não tiver interesse, você descarta. Existe uma memória operacional, que é a memória de execução. É uma memória de buffer. Enquanto você está fazendo uma ação, você está com foco atencional naquilo. Eu vou dar um exemplo. Peguem o celular de vocês. Pode pegar, vai. Não tem pegadinha. Pega o celular aí. Digita no grupo, rapidinho. Vocês devem ter um grupo aí da unidade. Digita o tema da palestra no grupo. Enquanto você vai digitando o tema da palestra no grupo, eu vou falar para vocês que a memória de vocês, operacional, ela roda a 60 bits por segundo. Mas a nossa memória subconsciente a 60 milhões de bits por segundo. Eu sei. Parou. Pode voltar para cá. Foi uma pegadinha. Menti. Funciona assim. Enquanto vocês estavam com foco dirigido, digitando a memória, vocês não conseguiram ouvir ou interpretar o que eu estava falando. Por quê? Porque o foco atencional estava em digitar. Esse tipo de processamento ele é limitado. É o que a gente chama de processamento controlado. Se você não colocar o foco atencional e a capacidade executiva do cérebro de manter a atenção sustentada, ela cai por terra. É por isso que você chega em casa e briga com a sua mulher. Porque ela está falando com você sobre o vestido que ela comprou no shopping e você está olhando o grupo de WhatsApp. E enquanto ela está falando, você está assim, é. Em determinado momento ela pergunta, tá, mas qual é melhor, o vestido preto ou o vermelho? Aí você fala, o quê? E aí você desencadeia um conflito de 72 horas. Porque você não consegue dividir a sua atenção. E aí a gente começa a entrar num tipo de memória para nós, que é a memória permanente. Porque a memória operacional, ela tem um limite de processamento, 60 bits por segundo. Ela é limitada, o orçamento cognitivo é limitado. Como é que você se torna um bom operador ou um bom piloto? Você começa a automatizar procedimentos. Quando nós começamos a dirigir, ou para quem começa a pilotar, é difícil no início. Existe muita coordenação de pés, coordenação de mãos, visual de painel, reconhecimento de padrões. Mas em determinado momento, isso está automático. Porque isso vai para um nível de memória diferente. Ela não é mais temporária. Ela se torna uma memória de longa duração. E a memória de longa duração, ela é dividida em 2 blocos. E agora a galera que está estudando aí para ser piloto, vai entender. Porque eu tenho uma memória declarativa e uma memória não declarativa. Memória declarativa é o que eu consigo falar. Se eu pedir para vocês falarem parâmetros de manual, vocês vão resgatar essa informação lá numa caixinha e vão trazer todos os parâmetros. Se eu pedir para vocês definirem
o parâmetro de voo da máquina, vocês vão falar. Se eu pedir para você definir o alcance do fuzil, você vai falar. É um tipo de memória que você só alcança no nível consciente. Você tem que parar e usar o teu processador para resgatar essa informação. Por outro lado, a memória não declarativa é uma memória de ação. Você fala, como é que você pilota? Olha, eu estabilizo aqui no pedal, trago o coletivo para cima, jogo o ciclo para frente e assim eu consigo fazer um voo corrido. Não, uma decolagem corrida, sei lá, eu acho que é isso. Se eu falar para você, como é que você anda de bicicleta? Você vai lá e anda. É uma memória não declarativa, você não fala. Ela age no nível inconsciente. Mas se eu pedir para você, defina o que é uma bicicleta. Olha, uma bicicleta é o que tem um guidão, 2 rodas. Você usa no nível declarativo. Você precisa de capacidade consciente. E olha que interessante, quando a gente traz isso. A memória declarativa, ela é dividida em 2, semântica e episódica. Quando você está na academia de polícia, no curso de formação, estudando para piloto, você está desenvolvendo leitura em manual. Leitura em manual é memória semântica. Ela tem a ver com conceitos, definições. Por que é importante ter a teoria? Porque a teoria sustenta a capacidade prática. Todo porquê vence um como. Você aprende como fazer. Se você não souber por que fazer, esquece. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui é instrutor de tiro? Vou pegar o Igor. Vamos lá, Igor. Você foi o melhor tiro da competição. Vem cá, por favor. Finge que a gente não se conhece. Vem cá, Igor. Isso. Fica de frente lá para a rapaziada. Eu vou mostrar aqui o que eu faço na prática nas minhas linhas pelo Brasil inteiro. Eu vou mostrar aqui uma posição de tiro do Igor. Igor, eu vou pedir para você ficar com os pés paralelos. E agora você vai colocar os 2 braços à frente, aqui, ó, como se fosse segurar uma pistola. Joelho esticado, ombros em cima do quadril e o Igor está parado numa posição neutra. Olha que interessante a posição dele. Eu vou pedir para ele ficar neutro, não vai empurrar o corpo nem para frente nem para trás. Beleza? Vamos ver como é que você responde a esse estímulo. Não empurra o corpo para frente. E aí, dá para segurar? Não dá. Vocês concordam comigo que a maior parte das academias de polícia ensina o cara a tirar assim, pés paralelos? Sim ou não? Sim. Não me enganem. Vamos melhorar a posição dele? Igor, pés paralelos, joga a bunda para trás, corpo para frente. Entre aspas, um pouco mais agressivo. Joelho esticado. Aí, bunda para trás. Vamos ver como é que a biomecânica dele se comporta. Vou fazer o mesmo estímulo agora, sem empurrar para frente. Já viram essa posição? Nos alunos de vocês? Eu já vi. Em vários, no Brasil inteiro. Agora eu vou melhorar a posição dele. Eu vou falar, Igor, dá um passo à frente, joelhos esticados, braço lá na frente. Joelho esticado. Aqui ele já melhorou um pouco. Mas se eu pedir para ele levantar o queixo e jogar para trás, joga o queixo para trás, Igor. Lá atrás. Ele também não segura. E aí eu chego no stand, o cara está como? Ele está assim, tentando achar a massa de mira. Agora olha a diferença. Vou pedir para o Igor ficar de frente para mim, Igor. Por favor. Joga um pé à frente, flexiona os joelhos, joga a base, passa o teu queixo da linha do cinto. Isso, um pouco mais para frente o queixo. Aí, parou. Olha a diferença da estrutura corporal dele para essa posição. Segura. É uma posição de tiro, sim ou não? Então eu vou melhorar ela. Fica na posição pés paralelos. Isso, deixa apontado para frente as 2 mãos. E no já, eu vou te empurrar com toda a força para trás. Você vai manter o pé esquerdo parado e vai movimentar o direito. Faça a base mais agressiva e a base mais estável que você puder. Você está pronto? Já. Segura. Parou. Essa é a base dele de combate. Essa é a posição natural. Obrigado, Igor. Valeu, meu irmão. Essa é a posição que ele vai entrar em combate numa situação de estresse. Toda vez que o evento for repentino, imprevisível, a curtíssima distância, com compressão de tempo e sem controle de resultados, o corpo dele vai colocar ele diante da ameaça desse jeito. Aqui, ó. Tum. Base aberta, joelhos flexionados, corpo inclinado para frente. Por quê? Porque o teu sistema de sobrevivência, chamado sistema nervoso simpático, desencadeia uma resposta hormonal que ativa uma resposta fisiológica e neural que te coloca numa posição estável para correr ou lutar. Se todo operador a curtíssima distância entra em combate nessa posição, por que a gente está perdendo tempo em treinar nossos alunos assim? Porque alguém disse que é melhor?
Porque se eu fizer as pesquisas... Eu vou dar um exemplo. Vocês já viram essa posição de tiro aqui? Sim ou não? De onde ela veio? Vocês sabem de onde vem essa posição lateralizada de tiro olímpico? Vocês sabiam que antes da década de 70 as polícias eram treinadas desse jeito? Inclusive na década de 70 era treinada desse jeito? Lá fora e aqui no Brasil também? E de onde ela vem? Tem alguém de cavalaria aqui, não? Se tem, não quer levantar o braço, né? Pois é. A partir da década de 50, a cavalaria americana começa a treinar as agências policiais. E quando você bota um cavaleiro em cima do cavalo, como é que ele atira? Desse jeito. Porque se ele atirar para frente, a cabeça do cavalo está aqui. Quando você tira o mesmo cavaleiro de cima do cavalo e coloca ele no chão, como ele continua atirando? De lado. A gente executa o mesmo padrão e comportamento de tiro de um século atrás. A maior parte dos manuais das academias de polícia de hoje são baseados num livro chamado Shooting to Life, de 1920. E alguém faz porque alguém disse. Se você não entender de comportamento humano, biomecânica, cinesiologia, neurociência, psicologia cognitiva, você está fadado a matar o nosso operador ao final do dia. E quando a gente leva isso para a aviação, é mais importante ainda. Como é que a gente escreve os manuais de aviação, pessoal? À base de quê? Com sangue. Com sangue. Eu estou indo dar um treinamento em Atlanta agora, no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos. É sobre agressor ativo. Quando os caras me pediram uma proposta para ensinar, na mesma semana foram 2 atentados naquele estado. Eu estou indo agora, e na semana passada teve um atentado nos Estados Unidos. Só que, na semana passada, tivemos um atentado de agressor ativo lá no Ceará. Tem alguém do Ceará aí, não? Esse ano eu iniciei um treinamento com escolas particulares de agressor ativo. O nosso número é mais alto que o do americano. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num país mais perigoso também. Só que nós temos uma capacidade absurda de aprender com o erro. E a nossa aviação também. Por isso que o nosso padrão é tão alto. Então, quando eu entendo isso aqui, ó, eu sei que existe o quê? Um conceito por trás do conhecimento. Mas quando eu venho para cá, existe uma vivência por trás do conhecimento. A memória episódica é a memória vivenciada. Quando você sai do manual, entra na aeronave e começa a treinar, o teu cérebro começa a aprender porque ele vivencia o conhecimento. E esse conhecimento fica ali, guardado. Só que eu tenho que entender que existem estágios do aprendizado. Eu vou codificar, eu vou consolidar e eu vou recuperar a memória. O que acontece quando você tem que fazer uma prova? Você vai lá no livro e no manual e rever o conteúdo. Porque você precisa manter a trilha neural acionada o tempo inteiro. Se você ficar muito tempo sem voar, o que você vai fazer? Às vezes acontece, né? O coronel está indo embora e fala, pô, quero dar aquele meu voo antes de ir embora. Aí ele chega, vai lá, comanda, assume. Ele, não, pô, tô tranquilo aqui, vamos lá, decola aí, vamos lá. É normal. O cara está muito tempo sem acessar trilhas neurais que são fundamentais para a execução e desempenho daquilo. Então, quando você está sem voar, se manter conectado através dos manuais, fazer o voo mental e todas as outras estratégias de treinamento, mantém as trilhas neurais ativadas. É o que eu faço no jiu-jitsu, dá muito certo. Quando eu não posso treinar porque eu estou de plantão ou viajando, como eu estava agora nas últimas 2 semanas, ou plantão ou viagem, eu estou o tempo inteiro assistindo vídeo de jiu-jitsu, porque o meu cérebro fica o quê? Ativando a trilha neural. Ontem eu estava lá no treino, viajei 10 horas de São Paulo para cá e fui treinar. A minha mulher falou, tu vai treinar para os outros te bater? Eu falei, não, eu vou treinar, vou tentar não deixar me bater. Meio a meio. Treinei e apanhei um pouco, mas valeu. Mas por que eu fui tranquilo, fui seguro? As trilhas neurais, elas estão sempre ativadas. E aí vem aqui o nosso jogo, que é a memória não declarativa. Essa é a memória de execução. E a primeira memória para nós é a memória procedimental. Memória de procedimento ou procedural. Memória de execução. Sabe quando o cara fala assim, ó, a memória muscular? Chega a doer o meu ouvido. Porque eu tenho um safe aqui que é professor de educação física e comandante, e ele vai falar assim, Esperandil, memória muscular tem a ver com a ativação da fibra, quando você fica muito tempo sem criar esse estímulo, e aí está ali um efeito memória, que quando você volta a treinar, ela volta a ter aquele estímulo e uma resposta melhor do que quem nunca treinou. É isso, safe? É por aí, né? A memória de procedimento não. A memória de procedimento é aquilo que você treina e executa de forma automática. Quanto tempo eu preciso para formar um piloto?
300 horas? 500? Vou melhorar a minha pergunta. Quanto tempo eu preciso para manter o piloto proficiente? Seja ele copila ou comandante. Vou refinar ainda mais. Quanto tempo eu demoro para manter um operador, um policial, ativo e operacional na sua função? A vida inteira. Se esse cara parar de treinar, o que acontece? O nível de performance, desempenho dele faz o quê? Cai. A memória de procedimento é quando você consegue trazer isso no nível inconsciente, onde você automatiza a sua técnica. Você automatizou a ação, mas isso não é o suficiente, porque você vai ter que colocar esse nível de memória em jogo, que é a memória associativa. É a memória onde você conecta um estímulo a uma resposta. O que acontece quando a buzina toca bem rápido? Você olha para onde? Painel. Você aprendeu a olhar para o painel. O copila olha para o GPS, mas o comandante olha para o painel. Porque você desenvolveu essa habilidade. Eu vou dar um exemplo simples. Nós não temos habilidade inata de dirigir, nós aprendemos a dirigir. Em determinado momento você está em alta velocidade, numa distância muito curta em relação ao carro da frente. E ele simplesmente acende a luz do freio. Bum! Acender a luz do freio é um estímulo visual. Que significa o que para nós? Que quando uma luz de freio acende, é porque o carro que está na frente vai parar ou vai diminuir a velocidade. Se eu estou em alta velocidade e a curtíssima distância, qual é a ação a ser desempenhada? Pisar onde? No freio. Como é que você aprendeu a pisar no pedal? Você ficou sentado na frente do volante na autoescola, dentro do pátio, pisando 500 vezes no pedal? Não. Você aprendeu, teoricamente, como o freio funciona. Você aprendeu a funcionalidade do pedal e a localização dele. E através da iteração, está o tempo inteiro trabalhando com aquele contexto, entendendo o estímulo de luz, você sabe que em altíssima velocidade e a curtíssima distância, exige um pisão no freio de alta intensidade e com muita velocidade. Por outro lado, se for uma distância maior, com uma velocidade controlada, talvez você nem sequer precise pisar no freio. Basta fazer o quê? Diminuir a velocidade. Só que essa modulação de resposta, ela precisa do quê? Tempo. O que a gente faz é criar uma associação entre um estímulo e condicionar uma resposta que vai buscar dentro do nosso repertório de habilidades o que precisa ser desencadeado. O Prime é uma memória que nós precisamos estudar, porque se a gente quiser evitar o negacionismo científico e sobreviver a uma previsão jurídica, o que significa isso? O juiz acha que você vai dar 3 disparos e é o suficiente. Isso é mentira. O tempo de reação do ser humano, para ele parar uma resposta armada, é de 0,36 segundos para ele entender o que está acontecendo. Para tirar o dedo do gatilho, é 0,366. Isso dá meio segundo, 0,6. Um ser humano normal, sob estresse, vai acionar esse gatilho de 4 a 5 vezes por segundo. Isso significa que são 4 disparos adicionais até que o ser humano entenda que ele precisa parar o gatilho. Aonde está escrito isso nas academias de polícia? Isso significa que se você iniciar uma resposta armada, a partir do primeiro disparo, se você decidir parar os disparos, você ainda vai dar 4 a 5 disparos extras. E eu nem estou considerando o síndrome de sinal de parada, que é quando você precisa parar uma ação no meio sem saber o momento exato. Funciona assim. Se eu tiver que deslocar daqui e parar na próxima faixa amarela, eu demoro 1 segundo para parar. Se eu tiver que sair na mesma direção e eu não sei o momento em que eu devo parar, mas alguém falar, pare, eu não demoro 1 segundo. Eu demoro 2. Transfere isso para uma ação em voo, onde você precisa alinhar pedal, coletivo e cíclico. O jogo da memória para nós é o quê? É entender que, através da habituação ou sensibilidade, você consegue diminuir o efeito de uma resposta, de um reflexo, sobre o estresse. Lembra daquele exemplo que eu falei que eu morro de medo do copila ter um espasmo e afundar coletivo e mexer em cíclico? Por que ele não faz? Porque ele sensibilizou tanto o padrão que ele não é mais afetado por essa perda de altitude. Da mesma forma que você habituou tanto que quando a buzina toca, você não precisa esperar meio segundo para a buzina tocar. No primeiro toque de buzina, os seus olhos vão para onde? Para
para o painel. Isso é o que a memória faz no treinamento, desde que haja uma metodologia correta. Então, alguém vai falar para mim que, pô, Esperandil, como é que a gente transfere isso? Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu já dei essa palestra para o Exército Brasileiro, Aviação do Exército, e eu já dei essa palestra para a Aviação da Marinha. E agora eu estou tendo a oportunidade de entregar isso para a Aviação Policial. E aí eu posso usar esse exemplo com muita consistência. E que exemplo é esse? Esses aqui são os alvos que eu uso na empresa da minha esposa, onde eu dou aula. Vai que tem alguém da corregedoria aí, né? Então, a minha esposa tem a maior empresa de treinamento do Brasil hoje, e eu dou aula nessa empresa. Tem o meu nome, mas é que a minha esposa também tem o meu nome, Esperandil. Vamos lá. Eu visito as academias de polícia, já tive em várias academias pelo Brasil inteiro. E aí, o que eu percebo lá? Que muitas vezes o alvo não reflete a realidade. Então, é muito comum eu chegar num alvo onde ele tem só a estrutura fisiológica do alvo, né? Estrutura óssea, vasos, beleza. Depois eu vou nesse aqui que é o mais comum, que é só uma silhueta. Aí eu venho num terceiro nível, que é a fotografia, e agora no quarto nível de alvos, esses são os alvos que eu utilizo, mas agora eu só uso esse aqui, ó, que é o alvo colorido. O que acontece quando eu uso só uma silhueta? É muito comum no Exército Brasileiro, né? Tipo, 7 anos lá, sei o que é isso. É mais barato, é mais fácil. Quando você treina o teu operador a atirar num alvo de silhueta, ele vai ver que toda mancha ou sombra é uma ameaça. O cérebro dele identifica isso como uma ameaça. Se eu colocar ele num combate em recinto fechado, dentro de uma casa, e alguém passar rapidamente, uma sombra passar, o que o cérebro dele vai identificar sobre o estresse? Há um risco dele atirar naquela sombra, sim ou não? Só que aquela sombra pode ser o quê? Um colega. E ao redor do veículo? A mesma coisa. O que o americano fez? O americano, em 1984, a Suprema Corte Americana determinou que todas as academias de polícia dos Estados Unidos tenham silhuetas fotográficas. O alvo é fotográfico. Por que o alvo é fotográfico? Porque quando o aluno, o operador, o policial treinar atirando numa fotografia armada, o cérebro dele cria uma associação. É mais rápido para ele e mais assertivo identificar uma arma na mão de ameaça. Ele não vai atirar no celular, ele não vai atirar na furadeira, ele vai atirar no quê? Numa arma. E como é que funciona o jogo da memória para nós? É simples. Você identifica visualmente um estímulo, faz o reconhecimento desse estímulo e busca a resposta. E essa resposta está onde? No repertório de habilidades. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Todos nós aqui são policiais. O que o americano percebeu no treinamento? Que os policiais estão morrendo e vão continuar morrendo. Por quê? Porque a maior parte do treinamento, ou a totalidade do treinamento, prevê que o policial saque a arma e atire. E ele está morrendo aonde? Parado. Quantos estudos de caso vocês percebem que o policial morre parado? Aí a pergunta que eu devolvo para vocês. Você ainda não responde que já treinou comigo, não vale. Em quantos treinamentos institucionais vocês participaram que, antes de sacar, você faz um deslocamento corporal, saca, então atira? Quantas vezes você fez isso? Pois é. Pela lei de Hebs, neurônios que são ativados juntos, se conectam juntos e se isolam. Se o policial durante a vida inteira aprendeu a sacar, parar e atirar, o que ele vai fazer numa situação real de confronto? Sacar, parar e atirar. E ele se torna um alvo fácil. Se você implementar alguma rotina dentro da aeronave que atente contra a segurança, mesmo que seja por brincadeira, a chance de você repetir isso é muito grande. Eu vou dar um exemplo. Eu sou tripulante há 10 anos. Toda vez que eu chego na aeronave, a primeira coisa que eu faço é botar o pé no esqui. Pum. Segunda coisa que eu faço, clipo o rabo de macaco. Plum. Depois eu pego a fonia. Se eu pular a etapa do clipar o rabo de macaco e for direto para a fonia, o que vai acontecer? Eu vou subir sem rabo de macaco. Porque o meu cérebro, numa sequência de tarefas, de prioridades, ele vai ignorar a tarefa que foi sobreposta. Então, quando eu chego na fonia, meu cérebro já acredita que o cheque de rabo de macaco foi feito. Por que eu vejo vários pilotos utilizando o gabarito? Coletivo travado, cinto não sei o quê, parará, 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 clac, 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 vai girar. Não é assim? Por que eu vejo o cara usando ali o memento dele? Ou o gabarito dele? Porque o cérebro prega peças. E se ele pular uma etapa do cheque, ele não volta mais. É por isso que o PH de combate trabalha com etapas, prioridades. O que mata primeiro, o que mata depois, o que é mais urgente. Então esse aqui se torna um exemplo para nós do que pode ser feito sobre o estresse.
Mas o mais importante é, para onde o treinamento da aviação tem caminhado? Quantos de vocês têm simuladores? Eu não estou enganado, acho que o pessoal de Natal tem um simulador próprio. Mas são poucos que têm simulador. O simulador ajuda? Cara, com toda certeza. Eu acabei de trazer 2 equipamentos dos Estados Unidos e outro da Europa para simulação de confronto armados. Cara, é outro patamar. Não dá para comparar com o tiro real vai ser sempre um tiro real. Mas o simulador te dá um recurso de instrução que coloca o nosso aluno em outro patamar. O voo mental foi criado na década de 70 pelos atletas olímpicos. Não se chamava voo mental, se chamava ensaio mental. Porque quando você ensaia cada jogada ou cada lance que você vai realizar, você ativa a trilha neural que vai ser recrutada. Quantos de vocês treinam voo mental dentro da aeronave? Ou enquanto está lendo o manual? Você imagina aquilo que está executando. Todos. Porque é um dos recursos mais eficientes e mais baratos de serem desempenhados. Quantos de vocês fazem debriefing das operações? Lá na unidade a gente tem uma rotina. Cada operação crítica, nós reunimos toda a unidade através de uma sala do Zoom e fazemos uma ata daquela reunião para abordar o que deu certo, o que deu errado e quais são os pontos de melhoria. Lições aprendidas, melhores práticas e o que vai ser mudado. Isso tem aumentado ou melhorado o nosso nível de operação? Com toda certeza. Mas a gente mantém treinamentos contínuos com todas as equipes. A idade média da nossa unidade é de 43 anos e contando. Então, é um bando de velho sendo tripulante. Não são os caras novinhos sendo, que nem tu não. Tudo cara velho. Então, o que acontece? A gente se mantém em treinamento constante. São caras experientes, com no mínimo aí 5 anos de formados. A média de tempo na unidade é de 10 anos. Mas mesmo assim, todos os anos tem um treinamento completo do manual. Tem uma reunião de debriefing. Tem um acompanhamento para ver o quanto aquele cara desempenha ou não naquela atividade. Por quê, pessoal? Porque a tomada de decisão sobre estresse, ela vai colocar o teu cérebro e o teu corpo num nível de resposta completamente diferente do nível de treinamento. E você nunca vai subir ao nível do seu conhecimento. Você vai descer ao nível do seu treinamento. Por isso que as respostas, elas são colocadas, alinhadas com a resposta de sobrevivência. Para resumir, estou embarcando amanhã para os Estados Unidos. Eu sei que eu vou chegar lá e os comércios, de uma maneira geral, têm portas com abertura na área frontal, onde eu empurro uma trava de segurança e a porta abre para fora. Por que as portas nos Estados Unidos abrem para fora? Por que nos comércios e locais públicos as portas têm uma barra de segurança no centro e você aperta a barra e ela abre para fora, ao invés de você girar uma maçaneta e abrir para dentro? Por que isso acontece lá? O que é mais complexo numa situação de emergência? Abrir uma maçaneta central, empurrar a porta para fora e correr para fora, ou encontrar o buraco da chave, girar a chave, virar a maçaneta e trazer a porta contra você? O que é mais intuitivo sobre estresse? A primeira opção. É por isso que o volante do carro tem a buzina no centro. É por isso que os comandos mais importantes vão ter manipulação de mão e não de pés. É por isso que o feedback ele é auditivo e visual. Porque você precisa de informação para a tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela atua desse jeito aqui. Para a gente finalizar. O teu tempo de resposta é baseado num tempo cognitivo e num tempo de ação. O tempo cognitivo. Isso aqui é a teoria dos 5 estágios de Schmidt, beleza? Isso aqui tem a ver com a aprendizagem motora. Não dá para falar sobre treinamento sem aprendizagem motora. O teu cérebro ele tem a percepção de um evento, de um estímulo. Ele cria uma validação, uma avaliação do que está acontecendo. Ele precisa entender. Você olha para o painel, tem uma luz piscando e tem uma buzina tocando. Se estiver tocando muito rápido, é uma emergência muito braba. Você faz uma rápida leitura e reconhecimento de parâmetros. A partir dali, você faz o que a gente chama de programação. Você vai fazer um download da ação a ser executada. Então você vai lá e executa aquela ação. Esses são os estágios do teu tempo de resposta, que consiste no tempo de reação, mais no tempo de movimento. Através do treinamento e da metodologia, você transforma o tempo de reação complexo num tempo de reação simples. Funciona assim. Se você tiver que executar um pouso de emergência, quais são as 2 ações básicas que você faz? Sobe o coletivo e baixa o cíclico? Ou ao contrário? Baixa o coletivo e sobe o cíclico. Ainda bem que eu estou lá atrás, só segurando o fuzil. Mas você sabe exatamente o que executar. O cérebro,
ele não pensa no que ele vai realizar. O treinamento de vocês torna isso um tempo de reação simples. Ele simplesmente executa. Funciona assim. Lembra que eu falei do exemplo do carro em altíssima velocidade, a curtíssima distância? Quando a luz vermelha acende, você pensa pisar no freio ou você pisa? Você pisa. O cérebro toma a decisão antes dos olhos terem a leitura. Funciona assim, faltando um minuto. Tem 2 zebras na savana. Eu vou definir o que é o treinamento e a automatização de respostas. Tem 2 zebras numa savana correndo e um leão atrás. Em determinado momento, a zebra da esquerda corre para a esquerda e a zebra da direita corre para a direita. Elas estão exatamente na mesma velocidade e o terreno da savana é idêntico, é plano para os dois, sem nenhum obstáculo. Zebra da direita para a direita, zebra da esquerda para a esquerda. E o leão corre para a zebra da direita. Por que o leão correu para a zebra da direita ao invés de correr para a zebra da esquerda? Alguém vai falar que a zebra da direita estava manca? Ela estava mais lenta? Ela estava na mesma velocidade com o mesmo tipo de movimento de marcha. O leão não sabe por que correu para a zebra da direita. Ele só se dá conta que ele está na zebra da direita depois que ele já está correndo atrás dela. A tomada de decisão dele é pré-editiva. É executada pelo cérebro, não por ele. Porque o cérebro dele reconhece padrões no nível subconsciente que tomam a decisão por ele. A nossa resposta em emergência, ela é criada a partir de reconhecimento de padrões e estímulos e desenvolvimento de treinamento que torna a nossa ação no nível subconsciente. É por isso que se tornar um comandante demora tanto tempo. Porque você precisa ativar as redes neurais, você precisa criar padrões e você precisa estar pronto para comandar respostas no nível subconsciente. Da mesma forma que você dirige hoje, toma um café e olha no celular, fazendo tudo ao mesmo tempo, sem entrar num acidente, né? Às vezes. Mas lá atrás, era extremamente difícil coordenar todas essas ações. Beleza? Bom, pessoal, o meu tempo finalizou. Eu vou abrir para perguntas. Essa aqui é a minha conclusão. O nosso cérebro não é uma máquina de performance, ele não é uma máquina de desempenho, ele é uma máquina de sobrevivência. Ele não está preocupado com quanto você performa, ele está preocupado em fazer você voltar para casa ao final do dia. O treinamento mitiga os efeitos negativos da tua resposta à sobrevivência e melhora a tua capacidade de tomar decisões. Treinamento é a chave. E aqui, a minha academia online, para quem quiser entrar no meu site, esperandioacademy.com, dá uma olhada. É a maior academia de tomada de decisão voltada para confrontos armados. Eu coloquei do Brasil aqui, mas hoje é do mundo. É a única do mundo. E a gente tem aí mais de 1000 alunos que estão com a gente no Brasil inteiro e também no mundo. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma honra. É isso aí. Se alguém quiser perguntar sobre... Alguém quer perguntar alguma coisa? Opa. Você leva lá. Sempre tem um falso interessado que quer fazer a pergunta. Não é brincadeira. Oi. Boa tarde, agente Mostra Detran. A punição ou a recompensa aumentam a eficiência do condicionamento? Cara, é muito interessante você perguntar isso, porque em 1930, um cara chamado James Watson começa com a teoria voltada porque a gente vê de comportamento condicionado, mas antes dele, o precursor disso é um cara chamado Pavlov. O Pavlov é o cara do cachorro, ele bota uma ração cachorro-saliva, bota uma ração cachorro-saliva, e em determinado momento ele bota um estímulo. Campainha, ração, saliva. Campainha, ração, saliva. Então ele bota a campainha e não bota a ração. E o cachorro faz o quê? Saliva. Ali ele gera a primeira escola de behaviorismo, onde ele entende que eu consigo aliar um estímulo a uma resposta, a uma reação, a um reflexo. Mas vem um cara depois dele chamado B.F. Skinner, que cria para nós o condicionamento operante. Onde o Skinner acerta. Ele começa a instrumentalizar. Para cada ação desempenhada positiva, ele dá uma recompensa. Para cada ação desempenhada negativamente, a única forma dele remediar essa ação é através de uma punição. É por isso que no curso operacional, quando você caga o pau, o instrutor manda para onde? Para a água, para não falar outras coisas, né, Senna? Mas, sim, a punição e o reforço positivo são estratégias tão bem utilizadas que na Segunda Guerra Mundial, o nível de operadores que atiravam contra uma ameaça era apenas de 20%. Quando o exército americano mapeia isso, através de um cara chamado L.S. Marshall, que escreve sobre isso na Guerra do Pacífico através de entrevistas, ele percebe,
menos de 20% dos soldados atiram para matar. E eles começam a remediar isso fazendo o quê? Treinamento não mais atirando num alvo de fogo central a 50 metros, mas no stand simulando o local de combate, silhueta humana, alvo reativo que você atira e cai, alvo com as características do exército inimigo, e o mais importante, recompensando o soldado que atirava bem e punindo o soldado que atirava mal. Qual é o reflexo disso? Em 1955, na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia, o que era 20% passa a ser 55%, e na guerra do Vietnã, através do condicionamento operante, que é a estratégia do Skinner, passa a ser 95% o número de soldados ativos em confrontos que querem matar. Porque existe dentro disso uma dessensibilização com relação à pessoa que eu estou matando. Em resposta ao que você me perguntou, existe algo mais avançado dentro do comportamento operante, que é o que a gente trabalha através do Brandura, que é a aprendizagem social. Quando você está numa academia de polícia ou num curso operacional e você é instrutor, é muito comum que o aluno olhe para você, veja você como uma referência e queira fazer o que você faz. Essa aprendizagem social é utilizada, por exemplo, nas mídias, no marketing. Então, você tem correntes diferentes do behaviorismo que, unidas, te dão várias estratégias de treinamento. Uma não anula a outra, elas convergem para o mesmo objetivo. Então, por fim, comportamento operante é uma das principais correntes utilizadas, mas a aprendizagem social é uma das mais modernas hoje. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, fechamos. Muito obrigado a todos vocês. Tenente. Gostaríamos de agradecer profundamente ao senhor Marcelo Esperandil por sua brilhante palestra, que certamente enriquece e amplia a nossa compreensão sobre o tema, tão importante para a aviação de segurança pública. Para materializar esse momento, convidamos o capitão Brauner Justino, da BAPM, Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina, para presenteá-lo.